Olá, boiada, eu sou Iago Mariano e esse aqui é o Witchboy. Seja muito bem-vindo a este canal. Olá, boiada, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou falar de 13 Reasons Why, ou 13 razões por aqui, ou simplesmente os 13 porquês, meu amor. Sim! Mas se você não sabe do que eu tô falando, pode ficar tranquilo que eu vou explicar agora. Os 13 Porquês é um livro do autor Jay Asher, que foi lançado em 2007 e conta a história de Anna Baker, uma adolescente do colegial que aos 17 anos comete suicídio. Mas antes ela grava 7 fitas cassete dessas de áudio bem antigas, sabe? E ali ela diz os 13 motivos que levaram ela, que contribuíram, na verdade, para a morte dela. E aí essas fitas são enviadas para as pessoas que aparecem nas fitas e você deve ouvir essas fitas e passar adiante para a próxima pessoa que vem depois de você. E assim vai como se fosse uma correntinha do Orkut, né, meu filho? E se você é sagaz na parada, já fez as contas, já se ligou que esse ano de 2017 o livro completa 10 anos. E a Netflix, que é maravilhosa, meu amor na minha vida, fez o quê? Resolveu lançar a série inspirada nesse livro. E é isso que eu vim fazer aqui, eu vim fazer um comparativo do livro que eu amei e dessa série que eu também amei. E vamos lá falar dos dois. Pode ficar tranquilo que não vai ter spoiler. E se tiver, eu vou te avisar bem grande nessa tela de módulos aqui. Então bora lá começar, gente. Você deve saber que eu li esse livro tem 6 anos. Eu li ele em 2011, quando estava no final do ensino médio, indo pra faculdade, nesse período aí. E o finalzinho do ensino médio foi meio dark, assim como foi a vida da Hannah, que eu não vou falar aqui agora, porque vocês vão ler, vão ver a série, enfim. Mas falou muito comigo esse livro. E então, se você me viu nessa época, provavelmente você me viu chorando dentro do ônibus, lendo o livro, tá? Olhando pra uma tela e chorando pra caraca. Com certeza, essa pessoa era eu, mas eu sobrevivi, eu superei, eu estou aqui, ó, guerreiro. A primeira coisa importante falar é que a história se mantém muito fiel ao livro. De fato, a história é a mesma. Porém, algumas coisas mudam. No livro a gente tem 2 linhas temporais. A gente tem a linha temporal da Hannah, contando as histórias da fita, né? E o Clay reagindo ao ouvir essas fitas. Na série isso se mantém. A gente tem essas mesmas 2 linhas temporais. A Hannah falando e o Clay reagindo ao ouvir as fitas. Porém, acontece que na série a gente tem mais recursos e tem mais outros personagens. Então a série consegue aprofundar mais os personagens que são relatados na fita. E também eles vão interagindo com o Clay conforme ele vai reagindo às fitas. O que não acontece no livro, que é só ele ouvindo sozinho. Então isso é legal, porque dá uma profundidade em todos os personagens, a gente consegue entender um pouco a vida de todos os personagens. Deixa eu fazer um aqui. Como eu estava dizendo, a gente consegue entender a vida de todos os personagens. E também é legal, porque quando eu li o livro, eu tinha uma outra mentalidade, né? Tinha bastante tempo. A série te dá uma... Eu senti que a série complementa o livro, sabe? Ela te dá umas informações que no livro não tem, por ser mais raro, assim, de uma certa forma, falando. Mas é legal porque o livro, ele conta, ele te mostra, assim, que você tá passando por seus problemas. E eu também tô passando pelos meus problemas, sabe? E em algum momento a gente vai se encontrar, eu posso fazer algumas coisas com você, você pode fazer algumas coisas comigo, devido às coisas que a gente tá passando na vida. Eu não sei o que você tá passando na sua vida, sabe? Eu só sei aquilo que você me conta. Se você não me contar, eu não vou saber. Muitas vezes a gente dá uma cagada pras pessoas, sabe? Os sentimentos dela sem se preocupar muito, achando que não tá fazendo nada demais. Mas às vezes isso pode contribuir e mudar toda uma situação na vida da pessoa. Então, com a série, a gente tem a certeza disso, a gente consegue ver isso mais nitidamente do que no livro. E eu gostei, então é muito positivo esse ponto. Então, dentro disso, temos que falar também que no livro eu me senti mais dentro do livro do que na série. Não que eu não me tivesse me identificado com os personagens. Você sempre... Acho que qualquer pessoa que vê essa série vai se identificar em algum momento com algum personagem, ou com alguma história, com algum acontecimento. Fato, eu acho que não tem como você não se identificar com nada, né? Mas no livro, eu me senti mais dentro porque a gente tem um ponto de vista do Clay. Eu não sei se foi porque eu já tinha lido o livro quando eu assisti a série, mas eu sinto que eu tava muito junto com o Clay, eu tava na mesma expectativa. Então quando ele ouvia as fitas, eu tava ouvindo, eu tava lendo junto com ele. Então eu sabia o que vinha depois, então eu tava reagindo da mesma forma e queria fazer as mesmas coisas que ele tava. Eu ficava irritado, eu ficava com muita fúria e eu queria chorar, eu chorava. Então eu acontecia, mesmo sentimento que ele passava, eu ia me identificando, porque eu tava junto com ele, eu tava aqui, eu não tinha esse mundo em volta, entendeu? Interferindo. E na série a gente tem esse mundo em volta interferindo. Então às vezes dá uma dispersada, sabe? E o que acontece também na série é que por ela ter 50 a 60 minutos, cada episódio que dura 1h05, sabe? E 13 episódios.
Então eu achei que alguns episódios, tipo, uma hora que a série fica meio saturada, não achei que tivesse necessidade de fazer 50 minutos para todos os episódios. O que acontece? Na série, cada episódio é uma fita, é um lado da fita, né? Então cada episódio é um motivo, é uma pessoa, e ele conta a história dessa pessoa, a história da Hannah e a história do Clay, reagindo a tudo isso. E aí chega histórias que você já ouviu essa história, sabe? Ela você encaixou com a história um pouquinho do outro personagem, então você poderia falar um pouquinho menos dela, sabe? Sem você contar tanta coisa. E aí começa uma enrolação, assim, tipo, fica uns mimimis, umas coisas assim, que vai te arrastando, sabe? Aí você fica tipo, ai, tô cansado, sabe? O que não acontece no livro, porque no livro pra mim pareceu muito mais fluido, eu consegui ler, sabe? Eu queria saber o que vinha, o que acontecia, e não tinha tanta enrolação, porque era também só esse ponto de vista dos personagens. Então era mais fluido, então foi muito mais rápido, assim, eu consegui absorver. Mas a gente entra dentro de outro motivo que talvez você não consiga maratonar, que é o que? O espírito da série. Ela tem algumas coisas que são muito sérias, e tem alguns episódios que são bem pesados. Inclusive, antes do episódio começar, o próprio episódio já te avisa que talvez tenha sido muito forte, que você não vai conseguir ver, e talvez fique a seu critério, sabe? Você escolhe assistir ou não. Então a Netflix já tá tirando a responsabilidade dela aí, ó. Que vai vir o quê? Vai vir um tiro aí, vai vir um chumbo grosso, meu filho. E no livro, também tem isso. Porém, eu não sei se quando eu tava lendo, e você vai imaginando, quando você lê, você imagina o que você quiser. E então eu senti que o livro tem um pouco mais leve, assim. Eu consegui dar essa aliviada, assim, né? Sério, porque você tá vendo aquelas coisas ali, é meio aflitante, assim. Tem algumas coisas que você fica com aflição, que você fica um pouco agoniado. Tipo, lá com 2 últimos episódios, talvez não consiga assistir um atrás do outro. Tem que dar uma parada, dar uma respirada, colocar o no lugar, pensar um pouco, pegar um pouco de ar fresco, falar oi mãe, benção mãe, te amo mãe, viver um pouquinho a vida e depois voltar pra essa série, porque vai ser os 2 últimos, inclusive, são um pouquinho pesados. Isso não é spoiler falar isso, não sei, mas acho que não. E que é uma alternativa da própria narrativa, dos diretores, do elenco, da toda a produção, assim, contar e mostrar, sabe? Eles quiseram fazer algumas cenas pesadas, assim, tipo, muito pesado, pesada mesmo, sabe? Tipo, agoniante, pra te mostrar que quando isso acontece, de fato, na vida real, é agoniante, sabe? Pra quem tá ali, pra quem tá sofrendo aquilo, tá passando por aquilo, é agoniante, sabe? E você fica assistindo, e você fica com aquele negócio, você quer que aquilo acabe, e você fica desesperado, e aquilo não acaba, você fala, sai fazendo pelo amor de Deus, corta pra outro lugar, moço, mostra outra coisa acontecendo, não, e eles mantêm ali, ó, pra você ficar com aquela sensação, você se colocar no lugar do personagem. Isso é muito legal, isso é muito bom, pra mostrar que certas coisas têm que ser faladas, que assuntos têm que ser tocados, que a gente tem que falar sim de depressão, que a gente tem que falar assim de abuso sexual, que a gente tem que falar de violência contra a mulher, que a gente tem que falar de feminismo, a gente tem que falar de várias coisas, sabe? De machismo, a gente tem que falar de várias coisas, de suicídio também. Então tudo isso tem que estar falado ali, então tá falado na cara, sabe? E também sem muita firula, sem muito... não é firula a palavra, mas assim, é um embelezamento da obra, sabe? Sem ter que, vamos esconder isso, vamos botar uma beleza. Não, porque é uma coisa feia, uma coisa ruim de se acontecer, mas a gente tem que falar, a gente tem que tocar nesse assunto, porque isso não tem que ser mais tabu, e quem tem que falar com a cara aberta, sabe? Botar a cara no sol e falar mesmo, sabe? Pra prevenir que outras coisas aconteçam, que outras pessoas venham passar pela mesma coisa, e que a gente também tem que começar a pensar no próximo como igual, né? E eu acho que é isso, sabe? E perceber que as nossas atitudes afetam sim as outras pessoas. Ok, meu povo? Ok, então bora continuar. Deixa eu olhar na cola. Outra coisa legal de falar é que o livro, quando o autor foi escrever, o J. Ashley foi escrever, ele não queria que o livro ficasse desatualizado muito rápido. Então o que ele fez? Ele colocou esse recurso da fita cassete mesmo como um pretexto já, porque na época, ele escreveu em 2007, isso já era ultrapassado, entendeu? Então deu uma vida longa ao livro, sabe? Porque mesmo que ele seja lido daqui a 20 anos, isso já vai ter existido e a pessoa vai ter ciência de que isso já existiu, entendeu? Talvez ele percebeu que as tecnologias e as mídias estavam avançando muito. Então ele colocou essa forma das fitas como desse uma durabilidade maior
ao livro dele. Inclusive o carro que um dos personagens dirige, o Tony, ele também tem essa perspectiva, esse estilo do próprio personagem, pra te dar essa noção de temporalidade, sabe? De atemporalidade. Isso se mantém na série e sem ficar desatualizado, assim. A série dá uma atualizada ao livro. Então a gente tem as redes sociais, a gente tem outras coisas, algumas fofocas, algumas coisas que acontecem na série são um pouquinho diferentes do livro, assim, e acaba reagindo de outra forma, o que é legal, sabe? Porque tá também o momento que a gente tá vivendo, e eu acho que vai ser daí pra pior, sabe? Tipo, uma coisa tipo Black Mirror. Outra coisa que eu senti diferença do livro pra série, e eu queria dar um ponto pra série, que eu gostei muito mais na série, é a relação da Hannah com o Clay. No livro a gente tem, assim, umas nuances, assim, de momentos que elas são ditas, essa relação deles, mas são muito poucos, assim, eu senti pelo menos, eu achei pouco. E quando a gente vê a série, ela dá uma surpresa legal, isso que não tinha no livro, né? A gente vê a relação, muito mais a relação dele, e é mostrada de uma forma tão leve e tão bonita. Eu gostei muito da relação dos dois, assim, acho que se você vai ver, é realmente uma coisa muito linda. É tipo uma coisa que eu vi no Facebook, a gente torce, a gente shippa esse casal mesmo sabendo que a garota tá morta, sabe? Que ela não tem como voltar, que esse casal não tem como ir pra frente, mas é isso, entendeu? Então é uma mostra de uma forma tão bonita que você torce para que os dois fiquem juntos, mesmo sabendo que isso não vai rolar, porque ela já tá morta, né? Isso é muito bom. Tanto no livro quanto na série a gente tem coisas extras. Tipo, no livro, no final do livro, a gente tem uma entrevista com o autor. Ele conta como é que foi a coisa da concepção dele para escrever a história. E ele conta também como é que foi a pesquisa dele para falar sobre esse assunto do suicídio, do bullying, assuntos muito sérios. Então ele deu uma pesquisada, então ele conta tudo isso nessa entrevista. Outra coisa muito boa nessa entrevista é que a gente descobre que quando ele foi escrever o livro, ele escreveu todas as fitas, tudo que aconteceu com a Hannah, ele escreveu e deixou separado. E depois ele escreveu a história do Clay reagindo a toda essa fita, ou seja, ele queria que essa história da Hannah, que é a vida dela, mesmo que ele fosse escrevendo, que ele começasse a ficar afetado com o Clay, isso não interferisse na relação, porque é uma história que aconteceu e já acabou, não tem como você voltar atrás, não tem como você mudar. E é exatamente isso que acontece quando uma pessoa se suicida, não basta você querer voltar no tempo. Você não pode voltar, ainda não pode voltar no tempo. Mas você não pode voltar, não tem como você mudar essa história. A gente tem que dar valor quando a pessoa está viva, a gente tem que tentar mudar as coisas e preparar como a gente trata o próximo enquanto a pessoa está viva, porque depois está morta, não adianta mais. Então agora vamos falar um pouquinho dos personagens, três especificamente. O primeiro que eu queria falar que não tem no livro é a mãe da Hannah, que ela não aparece no livro, a gente tem só umas citações assim, muito poucas, mas na série ela é muito ativa por vários motivos e ela tem um arco assim que ela vai desenrolando muito bom, que quem vê a série com certeza acho que vai adorar. Mas essa atriz, ela é conhecida, um pouquinho conhecida, comparando ao elenco todo assim, ela, a pai da Hannah e a mãe da Hannah são os atores mais conhecidos, ele fez de Spotlight, ela fez algumas participações, tem Grey's Anatomy, outras coisinhas assim, mas ela é muito boa, e toda vez que ela entra em quadro, pelo menos eu gosto de falar, porque ninguém apertando, tá muito filha, querendo chorar, porque ela tá muito boa no papel, tem lá pro final, então tem alguns momentos que você não tem como você não se emocionar, porque ela tá muito real, assim. Agora a gente vai pra outro personagem que tem no livro e na série, mas da série eu não gostei em alguns momentos, eu acho que eu até falei aqui, que é o Clay. O Clay do livro é maravilhoso, assim, eu gostei muito, porque ele tem umas reações muito boas, você tá muito dentro dele. Agora na série, eu acho que até por esse tempo de série, sabe, porque 3 episódios de 50 minutos, sabe, quase. Tem episódio que tem 1 hora, vamos botar aí tipo umas 13 horas de série, sabe? Tem alguns momentos que ele tava se repetindo e ele fica chato, sabe? Ele tipo, não acrescenta muito na história, parece que ele vai pra frente, depois ele volta um pouco, e aí ele vai um pouco mais pra frente, aí volta mais um pouco, e ele fica nisso umas 3 vezes, ele vai, parece que ele não vai, e aí ele volta, mas ele vai, e aí você fica nessa coisa, nessa aflição, e aí não leva a lugar nenhum. Então o personagem tá muito bom, tá muito fofo, tá muito dentro, assim, o ator, né, no caso, que faz o personagem, ele tá muito bom, não é questão de
de atuação, mas é questão de história mesmo, do roteiro, assim. Teve horas que ele me deu um pouquinho de cansaço, mas no todo, assim, vale a pena, tá muito legal. E agora vamos falar de um personagem que eu acho que não tinha como a gente não falar, que é o personagem da Hannah. Ups. A atriz que faz a Hannah, ela não tem muita notoriedade, acho que é o primeiro trabalho grande dela. E ela tá muito boa, ela tá muito parecida com a Hannah que eu imaginei quando eu li o livro. Porque quando você vai lendo o livro, você quer umas coisas, você imagina umas coisas, e aí e o livro vai aparecendo outras coisas, te entregando outras situações, e você vai... Ai meu Deus do céu, e seu coração vai ficando diminuindo, você vai acompanhando aquela garota da sua vida, seu mundo vai desabando junto com ela, meu filho. E na série, a atriz é muito carismática, e muito nessa vibe, assim, e ela vai te conquistando quando você vai ver. Você tá rindo junto com ela, você tá chorando junto com ela, tá muito entregue. Alguns momentos ela faz umas caras e bocas que eu falo, tipo, por que você tá fazendo isso, minha filha? Não tem necessidade, sabe? Umas coisas meio sexy sem ser lugar, que não tá cabendo ali no momento. Mas que no geral assim não atrapalha o conjunto da obra dela. E que ela tá muito maravilhosa, ela tá muito boa, assim. Se você viu os trailers já, você já viu que ela tá boa, ela tá convincente. E durante a série você vai se apaixonar mais ainda por ela. Uma coisa que eu falei que no livro, pelo menos eu quando li, às vezes eu ficava um pouquinho perdido, eu ficava um pouquinho confuso, e eu tinha que dar uma lida de novo, que é essa linha temporal que eu falei, que tem a linha temporal da Hannah e a linha temporal do Clay interagindo com as escritas da Hannah. Na série, isso mantém, como eu disse, e aí eles fizeram um recurso muito maneiro, que eu não sei se todo mundo vai perceber, mas acho que sim, eu percebi nitidamente que mudou. Por quê? Porque quando a Hannah ainda tá viva, isso não é spoiler falar, ela tá viva, a gente tem uma iluminação mais clara, mais amarelada. E quando são dias que a Hannah já passou, que ela já morreu, e são o Clay reagindo, né, essa linha temporal do Clay, dos outros personagens, a gente tem uma frieza, a gente tem uma queda, assim, fica uma coisa mais pro azul, em vez do amarelo, sabe? Dá uma frieza, assim, na imagem, que te dá na hora, assim, você vê que mudou, você percebe, assim, é muito sutil, mas ao mesmo tempo te dá um clique pra você ver que tá em outro tempo, sabe? Então isso é muito legal também, eu gostei. E tem umas transições, né, de presente, passado, presente, são, tipo, muito boas, eu gostei muito, então, quando você vê a série, você fica ligado nisso, que é uma coisa muito legal. Teve uma coisa que eu não entendi muito bem o porquê, mas que aconteceu, mas que não interferiu e no final até foi legal pra mim. Que um dos personagens do livro pra série, ele mudou de nome. Eu não sei se no livro, porque eu assisti eu li traduzido o livro, então pode ter sido que no livro original, né, no livro em inglês, o nome dela esteja diferente da tradução, mas eu não vejo função disso. Então, se você ler o livro e vai assistir a série, você vai chegar um momento que você vai perceber e falar, eita, esse personagem não me é estranho, eu acho que eu sei quem é. E aí você vê que depois, mais pra frente, é exatamente essa pessoa que você está pensando. Ah, uma coisa importante falar aqui sobre o meu ponto de vista. Inclusive, eu já falei que muitas coisas aqui são importantes, né? Então, não sei, você vai ver que é mais importante pra você. Pra mim, todas as coisas que eu falei que é importante. Mas, lá em 2011, surgiu um boato de que a Universal Canal, distribuidora, cinema, não a igreja, ela tinha comprado os direitos do livro e iria fazer um filme inspirado no livro com Selena Gomez fazendo a Hannah. Mas esse boato, nunca foi pra frente. Passou-se um tempo, um timezinho, Netflix vem e faz essa série. E aí quem está envolvido no projeto, quem é a produtora executiva, uma das produtoras executivas da série, Selenita Gomez. É legal salientar a importância da Selena Gomez com esse projeto, com essas pessoas, porque a Selena Gomez vive de fato na pele algumas das coisas tratadas na série, né? Ela tem, acho que ansiedade, se não me engano, e ela convive com algumas pessoas que têm algumas coisas também, então ela tem conhecimento de causa para falar, entendeu? Também questão dela ser uma grande porta-voz para a juventude, né? Muitas crianças muito jovens se inspiram nela, né? Como artista, né? Então isso é importante também salientar. É importante falar da técnica também. E inclusive tem o quê? Um diretor de Spotlight tá envolvido nesse projeto. Talvez por isso até que o pai da Hannah, né, deu as caras ali também, né? O ator de Spotlight tá ali fazendo o pai da Hannah. Deve ser por isso, talvez, a gente quer.
Mas também é importante lembrar que a gente tem o quê? Tem o próprio autor do livro. O Jay Asher está envolvido no projeto, meu filho. Então aí, só sucesso, né? Sucesso, né? Então porque ele é tipo a J.K. Rowling do Animais Fantásticos. É ele no Chance, meu filho. Ele está super envolvido com o projeto, então isso é muito bom. E dá muita credibilidade, então a gente já sabe ali o quê? Que não tá cagado a série, porque, né? Se o próprio autor deu suas qualidades, meu filho, eles somos nós pra contrariar, né? Então assim, tá indo, você assiste? Leia primeiro, meu filho. Lê, porque assim, tranquilinho, tu vai ler, vai dar uma chorada, como muitos outros também deram, entendeu? Vai dar uma sofrida, ninguém avisou que livro é leve, assim como a série também não é, então faz o quê? Tu lê primeiro o livro, depois vê a série. Agora se não for ler o livro, meu filho, vai direto pra série mesmo e segue o baile. Ah, quero falar uma coisinha aqui, queridinhos, eu não sou expert em cinema, não sou expert em literatura, só tô dando meu ponto de vista sobre o livro que eu amei e sobre a série que eu gostei muito. Então, esse é o comparativo aí. Se tu é expert, meu filho, saca muito mais do que eu e tem alguma coisa pra acrescentar, tu comenta aqui embaixo pra mim, manda por e-mail, sabe? Faz alguma coisa, quem sabe, né? Tu me ajude e eu te ajude. Mas eu não sou expert, então se tu já olha aqueles comentários criticando, meu filho, já tenha isso em mente. Já tenha isso em mente que eu não sou expert. Então aqui como um leigo, como uma pessoa que gosta de. Acho que cansei, mas acho que é isso aí que a gente tem que falar. Acho que eu fiz uma boa comparação da série do livro, talvez sim, talvez não. Se tu achou que foi uma bosta, tu comenta aqui se tu gostou muito. Tu comenta aqui se tu leu os dois, leu o livro de uma série, ou se tu viu sua série e quer ler o livro. Sei lá, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, das expectativas. E vamos passar esse vídeo adiante, porque tem aquele teu amigo que tá indeciso, não sabe se vê, se não vê. Manda esse vídeo pra ele. Dá um joinha aqui no vídeo, no likezinho, que isso ajuda muito. Se inscreve no canal, faz aqui do lado do botão de inscrever. Se tem um sininho, ativa a notificação nesse sininho pra receber o vídeo, porque o YouTube não tá entregando pra todo mundo. Então assim que eu postar um vídeo, tu vai ser avisado, meu filho. Então é isso, eu acho. Nossa, a gente orar, é uma rezada forte aí pra que a série seja renovada para a próxima temporada. Eu acho que vai ser renovada, se Deus quiser. Amém, igreja, aleluia. Que inclusive a série termina com um bom gancho pra próxima temporada, né, meu filho? Então aí é isso aí. Eu acho que devido a esse horroroso que ela tá causando, eu acho que se Deus quiser, ela vai ser renovada. Amém, igreja, aleluia. Então aqui do lado tem meus vídeos anteriores, aqui embaixo tem minhas redes sociais, pode comentar lá, pode me seguir lá se tu gostou desse tipo de vídeo, fazendo crítica, comparativos. Você comenta aqui pra saber, tô pensando em trazer um amigo que estuda cinema, que sabe mais aprofundado o negócio, pra dar uns conselhos, falar sobre uns filmes aí, umas críticas. E não, se tu gostou desse tipo de vídeo, tu comenta pra saber, pra me fazer mais aqui neste canal, gente. É isso, beijo, até o próximo vídeo, tchau!